Os amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos refletir um pouco sobre as causas anteriores das aflições, que consta do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se há causas, há aflições, há sofrimentos, também há consolo, conforme nos prometeu Jesus nas bem-aventuranças, quando diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4 e 6, 10. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outras há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dor dos que o amparam na família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo próprio trabalho, como as deformidades, as doenças da mente e dentre outras tantas. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer tal compensação. Tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados nesse sentido, enquanto ao lado deles, por vezes no mesmo teto ou na mesma família, outros são tão favorecidos de todos os modos da vida? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimento? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tanta miséria, e para merecerem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo e bom, essa causa há de ser justa. Né? Ora, ao efeito procedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser, entender, então, tratar-se de outra vida. Isto é, de estar numa existência precedente à atual. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Né? Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito, então, noutra. O homem, pois, nem sempre é punido,
ou punido completamente em sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A propriedade do mal é apenas momentânea. Se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de dizer, e aquele que encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência atual, como os de origem de culpas anteriores, são muitas vezes consequências da falta cometida, isto é, o homem, pela sua ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humildade, ou em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mal uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Jamais deve o homem, portanto, olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam aqui preso. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente, essas situações. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que recebe neles o merecido castigo e provas em relação ao futuro que eles preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta o homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por um primeiro erro. Não a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais ainda, solicitar uma missão, uma tarefa a executar pela qual
tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta empenhada. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhe impedirá de entrar nos mundos ditosos, os mundos de luz, os mundos superiores. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expurgando, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida o fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam o ser. São os remédios que limpam as chagas do doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico e mais forte deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a vida da sua própria cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhes estagnar o futuro ou estragar o futuro com más impaciências, visto que, ao contrário, terá de recomeçar. Como vimos, irmãos, então sofremos sim nesta vida, seja para expiar as nossas falhas do passado e corrigir, lapidar a nossa alma das imperfeições, seja para passarmos por provas, né, para provarmos que já aprendemos a lição, como aquele aluno que passa pela prova no fim do período de aprendizado, ou seja, para experimentarmos ainda mais e cumprirmos a nossa missão. Então, se cometemos erros, precisamos corrigi-los pelas expiações. Se aprendemos as lições da vida, precisamos provar que de fato aprendemos. E se já aprendemos, precisamos pôr em prática o exercício do bem, através das missões. E todas essas tarefas, as expiações e as provas e as missões, são trabalhos, são labores da vida, que devemos bem desempenhar com fé, com esperança e com resignação, pois assim colheremos os frutos dos nossos esforços e ficaremos livres, né, no devido tempo, no tempo de Deus, quando lapidarmos o nosso espírito de toda imperfeição, ficaremos até mesmo livres da necessidade das reencarnações. Como Deus é bom para conosco. Criou o mundo todo para que nele passássemos pelas lições que precisamos para a nossa evolução, para o nosso bem, até que um dia alcancemos os mundos ditosos, os mundos de luz, né? Onde não há mais o mal, mas somente o bem. Que Deus nos ilumine a todos, que tenhamos saúde, paz, resignação, fé e esperança em nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E a vontade de Deus se cumpra hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. Que assim seja.